Fala, torcedor alvinegro! Vamos continuar com a série de análises que nós temos feito aqui no canal sobre o elenco do Botafogo. Já fizemos essa análise sobre os goleiros, sobre os zagueiros, os laterais, os volantes e dessa vez vamos falar sobre os meio-campistas do Botafogo. Antes disso, peço para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Se já for inscrito, ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Pois é, meus amigos, o Botafogo conta com 4 nomes de relevância para o setor de meio de campo. Geralmente, o Botafogo entra em campo com 1 ou 2 desses na equipe titular. Mostra que o Botafogo tem certo elenco, né? O Botafogo consegue ter jogadores para entrar no time titular e ainda assim ter opções no banco. Fazer uma rotação quando necessário, quando for jogar com o time reserva, ou até mesmo substituições durante o jogo. Mostra que o Botafogo tem condições, pelo menos numéricas, de conseguir colocar jogadores de meio de campo numa partida. O que não reflete necessariamente que o Botafogo tem esses 4 jogadores sempre em alto nível. O que não reflete também que o Botafogo sempre tenha 4 boas opções para entrar no meio de campo. Geralmente, esses jogadores alternam entre si bons e maus momentos. Isso é muito claro quando a gente vê, por exemplo, o Montoro, que é um jogador de altos e baixos, teve altos ano passado, esse ano já teve uma queda. Exemplo também do Santi Rodrigues, jogador que já teve bons momentos ano passado, maus momentos esse ano, está voltando a ter bons momentos. O Barreira teve maus momentos ano passado, depois teve bons momentos, agora alterna para maus momentos. E o Correa, que parece que é o mais regular de todos, sempre tem maus momentos. Só que nas últimas 3 partidas, fez boas partidas, né? Antes da pausa para a Copa do Mundo, ele nos deixou ali meio que enganados, né? Fez ali umas boas partidas. Então vamos comentar um pouco mais sobre cada um desses 4 jogadores. Começando pelo Montoro, talvez aí seja o camisa 10 do Botafogo, seja aí a grande esperança para a torcida do Botafogo. O Montoro ele é um jovem, né? Completou 19 anos recentemente. Então ele chega no Botafogo com 18 anos, recém 18 anos completados. E começa como uma grande esperança. Ele chega ali na época do Mundial de Clubes do ano passado, entra no segundo tempo de alguns jogos, e naqueles 15, 10 minutos que ele entrava no final dos jogos, ele já mostrava que tinha qualidade. Quando voltou ao Campeonato Brasileiro, ele passou a ser titular da equipe muito rápido, né? Passou a ser ali uma boa opção, ainda na época com o Ancelotti, e o Montoro mostrou muita qualidade. Ele fez um pico muito rápido, ele jogou muito bem pelo Botafogo muito rápido. E já começou a cair nas graças da torcida. Fez jogos muito bons. Eu lembro de um jogo contra o Bragantino dele, ano passado, que ele jogou muito bem. Então, ele chegou com uma grande esperança para o torcedor botafoguense. Só que isso também transforma uma grande incógnita, porque ninguém sabe até quando o Montoro fica no Botafogo. De certo, de fato, o Botafogo deve vender o Danilo, né? Pós-Copa do Mundo. Vai vender por quanto? 25, 30, 35, ninguém sabe, né? Mas como no Botafogo até o passado é incerto, ninguém sabe também quem mais será vendido. O Botafogo, claro, precisa de dinheiro. A GDA está chegando. Mas isso não impede do Botafogo fazer negócios, né? Então, o Botafogo vai vender o Danilo? Vai vender o Danilo. Agora, vai vender só o Danilo? Não sabemos. A gente sabe que o Vitinho tem proposta. A gente sabe que o Matheus Martins tem proposta. A gente sabe que o Montoro é um jovem que pode aparecer proposta a qualquer momento. Então, não é 100% garantido que o Montoro fique no Botafogo no segundo semestre. Se ficar, ótimo. Teremos mais um jogador para colocar no elenco e mais um jogador de qualidade. Agora, se não ficar, também não é que seja o fim do mundo. Existem outras opções de meio de campo no Botafogo. Embora nenhuma delas com a qualidade do Montoro. Mas, para terminar ali um segundo semestre, até dá para continuar. Claro que para o Botafogo galgar situações maiores, o Botafogo precisaria se reforçar, obviamente. Mas pensando por esse lado, o Montoro não vive o ápice do seu momento no Botafogo. Pelo contrário, o ápice foi o ano passado, né, onde ele jogou muito bem e de fato tinha até a possibilidade dele ser vendido. No início desse ano, ele teve uma queda, né, fez com que o Botafogo até colocasse ele no banco de reservas em alguns momentos, e agora ele está retomando de novo a sua titularidade. Então talvez não seja o melhor momento para o Botafogo vendê-lo, olhando pelo preço de mercado, né? O Montoro, provavelmente se fosse vendido ano passado, seria vendido muito mais caro do que seria vendido agora, né? Já que ele alterna bons e maus momentos.
Então, pensando pela lógica de ter mais dinheiro, seria interessante o Botafogo segurar o Montoro para que no momento que ele estivesse no ápice do seu auge ali, né, estivesse realmente jogando muito mais bola do que está jogando agora, aí sim ele seria vendido por mais dinheiro. Então, pensando por esse lado, o Montoro ficaria no Botafogo, porque ele não atingiu o ápice na carreira nesse ano. Mas, pensando por outro lado, né, o Botafogo precisa de dinheiro. E se aparecer uma boa oportunidade de negócio, o Botafogo pode finalizar, sacramentar a sua venda. Outro ponto, né, que é muito debatido entre a torcida do Botafogo é o Tuco Corrêa, que é o Joaquim Corrêa. Esse aí realmente é um dinheiro muito mal investido do Botafogo, né? Um dos maiores salários ou maior salário do elenco, 1 milhão, cerca de 1 milhão e 800 mil por mês, e não rende, né? Embora nas últimas 3 partidas antes da Copa do Mundo, Tuco Corrêa foi bem. Entrou em campo, deu assistência, fez gol, jogou bem na Sul-Americana, jogou bem no Brasileiro. E nos deu essa falsa, né, uma mentira, né, ali uma maquiada nas suas atuações. Tuco Corrêa muito mal já durante 2 temporadas, mas nessa reta final aí fez 3 bons jogos e deixou todo mundo na dúvida. E aí, quem é o Tuco Corrêa que vai voltar no Botafogo depois da Copa do Mundo? É o Tuco Corrêa das últimas 2 temporadas que não jogou absolutamente nada e só deu prejuízo para o Botafogo? Ou é o Tuco Corrêa dos últimos 3 jogos? Será que ele realmente se encontrou no Botafogo? Fica a dúvida. Ao meu ver, não basta para o Botafogo fazer valer essa dúvida. Na minha opinião, a primeira proposta minimamente decente, o Botafogo se livraria dele. Tentaria ali um empréstimo, tentaria ali uma possibilidade de rescisão ali, ou por uma pequena quantia, ou, enfim, alguma coisa que fosse benéfica para o Botafogo, que fosse não ser tão nociva com relação a dinheiro, porque o Tuco Corrêa ganha muito e entrega muito pouco. Agora, o grande X da questão é quem vai pagar pelo Tuco Corrêa. Como eu disse, ele tem um salário altíssimo, de 1 milhão e 800 mil mensais. Muito confortável para ele ficar no Botafogo, não tem por que ele sair, né? Já falaram um pouco sobre o Estudiantes lá na Argentina, né? O Estudiantes teria ali um certo tipo de interesse. O Estudiantes é o time que revelou o Tuco Corrêa. Teria ali um certo tipo de interesse em contar com o jogador, mas sabe que as altas cifras, né, o alto salário dele, impossibilitam o negócio. Então, fica nesse critério, né? O Botafogo tentou se livrar dele no início do ano, mandá-lo para o São Paulo com algum tipo de negócio ali, também não conseguiu, porque o São Paulo não conseguia pagar o salário dele. Então fica essa dúvida, Tuco Corrêa deve continuar no Botafogo, porque ninguém vai conseguir pagar o salário dele, ou ele realmente vai dar a volta por cima e vai jogar alguma bola no segundo semestre? Fica aí essa dúvida. Espero eu, né, que o Botafogo consiga um bom negócio, que consiga se livrar dele, mesmo que, sei lá, arque alguma parte dos salários, para reduzir um pouco essa derrota financeira que a gente teve com ele. Ou que, se ele ficar, né, vai que Deus consegue aí iluminar as pernas dele e ele consiga jogar bem no Botafogo. Outro grande nome no meio de campo do Botafogo é o Santi Rodrigues. O Santi Rodrigues, ele teve ali uma espécie de ponto negativo na sua chegada, porque muito se assemelhou a ele a substituição ao Almada, né? 2 jogadores que vieram da Major League Soccer, 2 jogadores que jogavam com a 23. Então, ele se assemelhou muito ali, altas cifras também, ele veio. Então, quando o Santi Rodrigues chega, ele carregou sobre ele muito essa característica de substituir o Almada, assim como aconteceu com o Arthur Reborn, né, ao substituir o Luiz Henrique. Sendo que no início não deu muito certo o Santi, ele não consegue se adaptar ao Botafogo, começa jogando muito mal, e ele vai encontrar um melhor futebol uns 6 meses depois, já na virada do ano, com o Ancelotti. Ele começa a jogar muito bem, ali aberto pela ponta direita, né, fazendo uma função diferente do que ele fazia anteriormente. E ele começa a se achar no Botafogo, termina o ano jogando muito bem, sendo uma das referências do Botafogo do Ancelotti. Pois bem, vira o ano, começa o ano de 2026, o Santi Rodrigues, de certa forma, estava jogando bem. Só que aí tem uma lesão e fica aí cerca de um mês e meio parado. Quando ele retorna, ele não retorna bem. Ele retorna mal, não consegue se encontrar e, infelizmente, ele não está no seu melhor momento. Ele teve uma lesão, se eu não me engano, no jogo contra o Grêmio, aquele jogo que a gente perdeu de 5-3. Até então ele estava jogando muito bem nesse ano. O Santi Rodrigues voltou, não se encontrou, agora está fazendo algumas partidas, mas eu acho que ele pode se reencontrar. Ele já mostrou futebol para isso.
no final do ano passado e no início desse ano. Então o Santi Rodrigues pode trazer para si uma responsabilidade de ser o cara desse meio de campo, principalmente se a gente perder o Montoro, né? O Santi Rodrigues ele foi muito relacionado com o Almada, mas o Montoro é que eu acredito que seja muito parecido e até mais promissor do que o Almada. O Almada que já tem uma carreira consolidada, hoje está no Atlético de Madrid, da Espanha, está disputando sua segunda Copa do Mundo, mas eu acho que o Montoro ele teve um pico muito mais alto com menos idade. Então o Montoro hoje, com 19 anos, pode chegar a ter uma carreira muito melhor que a do Almada, na minha opinião. Embora sejam estilos diferentes, o Almada era mais baixinho, mais carregador de bola, né? O Almada ele conseguia progredir muitos metros com a bola colada no pé, tipo muito que o Messi faz, né? Claro, guardadas as devidas proporções, mas o Almada ele conseguia progredir com a bola colada no pé, o que é algo muito difícil, né? Geralmente o jogador, para progredir, ele dá um tapa na frente e corre atrás da bola. Já o Almada ele conseguia correr com a bola colada no pé, era uma característica muito forte nele. Já o Montoro, ele é mais objetivo, ele é mais impactante. O Almada, embora participasse muito do jogo, não era muito de fazer gols e dar assistências, né? O Almada participava mais do jogo, só que com menos participação direta. Já o Montoro não, é mais objetivo, o Montoro faz mais gols, o Montoro já tem mais gols do que o Almada pelo Botafogo, participa mais do jogo, dá assistência. Então o Montoro ele consegue aparecer mais para o jogo. E esse fato talvez é que o transforme numa carreira melhor ou maior do que a do Almada. Então aquela comparação do Santi com o Almada no início, né, não se traz muito a respeito disso, até porque o Almada é muito superior ao Santi, né, a gente consegue perceber isso claramente. Mas não é por causa disso que o Santi é um péssimo jogador, muito pelo contrário, gosto do Santi. Santi já mostrou alguma qualidade, né? E pode sim ajudar o Botafogo nesse segundo semestre. Eu acho que ele é uma boa opção jogando ali no meio de campo do Botafogo. Só que o Franklin Carvalho, nesse ano, tem usado o Santi diferente do que o Ancelotti usava no ano passado. O Ancelotti usava ele aberto pela direita, né? Numa linha de 3. Já o Franklin Carvalho tem feito o Santi jogar vindo de trás, ali como um segundo homem de meio campo, né? Olhando o campo para frente, só que mais distante do gol. Então, isso não me agrada muito. Eu acho que o Santos poderia render mais, jogasse um pouco mais à frente, talvez até mesmo aberto pela direita, como ele fez no ano passado. E eu acho que dali tu teria o melhor do Santos Rodrigues. E para finalizar, o Jordan Barreira, né? Um jogador que apareceu muito bem no Sub-20 da Colômbia no ano passado, no Mundial do Sub-20, fez uma grande Copa do Mundo Sub-20, o Botafogo traz ele, tem ali um pouco de esperança nele. Num primeiro momento ele não joga bem, mas na reta final do ano ele faz excelentes partidas. Faz boa partida contra o Fortaleza, faz boa partida contra o Cruzeiro, faz boa partida contra o Corinthians, faz um gol de bicicleta, né? Ali naquela reta final do ano passado, e todo mundo esperava muito dele esse ano. Só que esse ano parece que ele regrediu e não aconteceu. Assim como o Montoro, que também é jovem, né? Ele também teve altos e baixos. Então ele teve um momento bom ano passado, só que nesse ano ele não se encontrou. Só que, assim como o Tuco Correia, as últimas 2 partidas do Barreira foram boas. Ele fez gols na Sul-Americana, fez gol pelo Brasileiro contra o São Paulo. Aliás, outro golaço, parece que ele gosta de fazer gols em São Paulo, né? Fez um gol de bicicleta contra o Corinthians ano passado e fez um golaço contra o São Paulo esse ano de fora da área. Então o Barreira talvez tenha saído daquela regressão e tenha voltado a jogar bem. Nessa pausa aí talvez tenha sido um pouco maléfica para ele, né? Ele poderia estar engrenando ali um bom momento. Mas que ele retorne da Copa do Mundo reencontrando seu bom futebol. A gente também já conseguiu perceber que ele tem qualidade e que ele pode ser útil ao Botafogo. Talvez esse não como titular, mas uma boa opção para um segundo tempo, uma boa opção para um time alternativo. Eu acho que o Botafogo ali tem 4 jogadores e 3 deles a gente pode contar muito bem, que é Montoro, Santi e Barreira. O Tuco Correia é uma grande incógnita. Se vai jogar bem, se vai jogar mal, se vai continuar, se vai embora. Enfim, o Botafogo tem opções e, além disso, tem o Caio Vale, também que é um menino da base, era o camisa 10 da Copinha. Já jogou pelo Botafogo nos profissionais, foi bem, na medida do possível, fez algumas boas partidas. Entrou também ali no jogo contra o Petroleiro pela Sul-Americana, né? O Botafogo conseguiu rodar também alguns jogadores contra o Caracas.
Ele fez algumas partidas ali e eu acho que ele também pode ser uma opção também, ali uma quinta opção, né? Se o Botafogo precisar ali esporadicamente de um meia, ele pode entrar e pode também auxiliar o elenco alvinegro. Então é isso, galera. Se você ficou até o final do vídeo, peço para você deixar o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal. Se já for inscrito, ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Grande abraço, saudações alvinegras.